Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Por aqui tudo bem. E hoje eu tenho uma pergunta a fazer para você. Será que esse isolamento que a gente tem vivido por conta do coronavírus vai afetar de alguma maneira a sociedade, as relações intersociais? E será que vai afetar também a nossa linguagem? É isso que eu vou tentar responder para você hoje, então vamos subir o monte! Olá, meu nome é Anderson Rabelo e eu tô aqui para poder a gente discutir um pouco sobre algumas questões que podem vir a ser temas do Enem ou até que possam vir ajudar você a construir um repertório teórico para poder escrever na hora da prova. Então, como eu disse, eu ia fazer um círculo aqui, a gente já fechou o primeiro círculo, que era temática, gramática, redação e literatura. Voltamos agora para temática. E aí depois segue de novo no mesmo círculo. Então, hoje o que a gente vai discutir é justamente se há possibilidade do isolamento social que a gente tem convivido, que a gente está vivendo nesse momento aí, vai afetar a nossa relação interpessoal e até a nossa linguagem. E aí, você acha o quê? É possível isso? Não sei. É possível? É possível? Não sei. É possível? Sim, isso é completamente possível. E a gente precisa relembrar, para poder falar um pouco de linguagem, que é a minha área, esse vídeo que eu falei aqui sobre a história da língua portuguesa. Se quiser, dá um confere lá e depois volta para cá, beleza? A gente sabe que o português já mudou bastante, principalmente quando desceu aqui nas terras brasileiras, e nesse momento eu estou desconsiderando os outros portugueses que existem por aí, em outros países, como os países de África e por aí vai. Então, você percebe essa mudança, sobretudo aqui no Brasil, porque você tem uma adaptação natural da língua, junto com as línguas africanas, junto com as línguas indígenas que já existiam por aqui, vai se tornando algo diferente. E eu gosto de pensar que o português, agora eu estou falando como um todo, é uma evolução natural do latim. Até porque se você olhar para trás, você vai perceber que você tem, antes de português, você tem o espanhol, você tem o francês e você tem o italiano, que se aproxima muito mais do latim. Olha só como eu sou evoluído, seu chulo. Você já parou para perceber que no espanhol, no francês, sobretudo quando você está lendo, e no italiano, existem algumas palavras que a gente conhece, a gente reconhece, é justamente por isso, porque elas têm a mesma origem, que é o latim. E é por isso também que existe uma discussão se no português brasileiro a gente já pode chamar de uma língua brasileira e não mais de português, porque de alguma maneira a gente já se afasta um pouco da origem que foi o português Portugal. Mas de antemão já vou dizendo, pelo menos ao meu ver, que a gente ainda não pode chamar essa língua de língua brasileira, porque ainda tem muito do léxico português imbuído nisso que a gente tem utilizado para se comunicar. Com o movimento modernista, lá na semana de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, que a gente estuda em literatura na escola, a gente percebe que há uma popularização do português que as pessoas utilizam na oralidade e não tanto da gramática normativa. Se a gente para olhar na gramática normativa, você tem uma variação de lugar para lugar. Então, apesar de ter uma gramática estruturante, apesar de a gente ter um manual ali, a gente percebe que existe essa mudança. A gente não consegue falar o português, a gramática normativa como tem que ser, porque a gente adapta. Então aí você vê o Oswald de Andrade criticando, por exemplo, a fala quando a gente cita "dê-me um cigarro", e o povo fala de fato "me dê um cigarro", porque pela gramática a gente não pode falar "me dê", a gente só pode falar "dê-me um cigarro". Outro autor que, por sinal, já era da terceira geração, ou seja, as pessoas já estavam acostumadas um pouco mais com o modernismo, era Carlos Drummond de Andrade, que também foi super criticado quando lançou o poema da Pedra. Eu já falei de Carlos Drummond de Andrade aqui nesse vídeo, ó, só pular lá. E digo mais, os modernistas talvez tenham sido o início dessa discussão. Houve depois um movimento de contracultura surgindo no mundo. A gente pode perceber que existe toda uma arte voltada para uma estética totalmente diferente do que vinha antes, melhor dizendo. E aí você vai percebendo que não só as poesias, não só a linguagem vai mudando. Aí você vai ver, depois da Segunda Guerra e também emendando com a Guerra Fria, o Festival de Woodstock, que muda também a forma como a gente se veste, a forma como a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente fala. Eu acho que talvez
tenha sido firmado aí, e o Woodstock também é referência para o Brasil. E aí você vê Raul Seixas nascendo, surgindo também nessa época, trabalhando bastante nessa época. Você vê os tropicalistas trazendo algo novo, trazendo todo esse conceito de contracultura, e tudo isso mudando a nossa forma de olhar o mundo, a nossa forma de conviver com o outro, a nossa linguagem, tudo isso acontecendo por causa de quê? Por causa dos movimentos que vinham acontecendo, seja na literatura, seja na arte, seja movimento estético. E aí surge a cultura hippie, que a gente vê que ainda hoje existem algumas comunidades hippies por aí que pregam algo novo. E se você pegar na história musical, já que a gente falou de artes aqui, vocês podem vir com os Novos Baianos e percebam que eles já moraram todos juntos numa espécie de comunidade, que com certeza foi baseada na comunidade hippie. Era a forma como eles conviviam naquela época, era a forma de contracultura que eles poderiam trazer para si e levar para o próximo, mostrar alguma coisa nova. Então, a arte é definidora de cultura, por isso que a arte é importante na sociedade, por isso que o poeta é importante na sociedade. Então a gente não pode de forma alguma desprezar a arte, a gente não pode desprezar nem pintores, nem músicos, nem poetas, nada disso, porque o poeta e o artista é aquele que tem uma visão antecipada das coisas. Enquanto você está vivendo naturalmente, e não é errado a gente viver normalmente, observar os dias, trabalhar, claro, a gente tem que ter equilíbrio. O artista está observando com a sensibilidade que tem as mudanças e trazendo essa proposta para o todo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando de tudo isso que já é passado, para a gente perceber, naquele tempo a gente não tinha uma globalização, a gente não tinha um mundo tão conectado como hoje em dia a gente tem. Agora a gente tem um vírus tomando conta do planeta. A gente está isolado em nossas casas. E a nossa forma de conviver hoje, de manter uma mínima sanidade, é através das redes sociais, é através da internet, dessas leituras que a gente tem virtuais e que são importantes e que de fato são necessárias hoje em dia. Ainda bem que existe a rede social, ainda bem que existe a internet para que a gente não pire. Se não existisse isso, eu acho que a gente estava hoje numa pandemia além do coronavírus, uma pandemia talvez de depressão e tantas outras coisas. Mas a rede mundial de computadores, a internet, basicamente traz como sua linguagem principal o inglês. Não só isso, como toda a tecnologia, né? O inglês é o principal. E a gente vê alguns termos desses já entrando na nossa língua, que isso não vem de hoje, já vem de um tempo. A gente fala em drive-thru, a gente fala em delivery, já tem um bom tempo. Mas hoje a gente já tem outra invasão de linguagem diferenciada na nossa vida. Primeiro, uma linguagem técnica voltada, centrada na medicina. Segundo, você tem mais agora aí lockdown, você tem home office, que já existiam, mas que estão cada vez mais encruadas nas nossas vidas, cada vez mais contínuas. A gente fala mais isso porque de fato é nossa realidade nesse momento. Então, de certa maneira, esse isolamento, esse coronavírus tem trazido uma diferença para nós. Então, até a forma como você lida com a linguagem coronavírus, Covid-19 ou não, ou se você achar um outro termo, isso define seu posicionamento político, define a sua forma de pensar sobre aquilo. Inclusive até a própria linguagem científica, infelizmente, tem sido ideologizada, que não deveria ser. Ciência é ciência, independente de esquerda ou direita, não interessa para que lado vai. A ciência é verdade, ponto. Então, as pessoas que falam que a Terra é plana, as pessoas que são contra a vacina, me desculpem, mas vocês estão errados de acordo com a ciência, porque ciência é algo que prova. Até que se prove o contrário, você não pode desarmar a ciência com simples argumento, com simples achar. Inclusive é por isso que na sua redação você não pode colocar eu acho, você não pode colocar seus achismos. Você precisa trazer referências e citações para que a partir daí você construa a sua tese. Entendeu isso aqui muito bem? Mas apesar disso tudo, existem estudiosos que se mostram meio céticos quanto à mudança de linguagem. Eu também acredito que isso não aconteça de fato, não por agora, mas eu acredito que já é um indício de alguma mudança. Por quê?
Eu acredito que a gente está numa fase de transição para alguma coisa. A gente na história pode perceber que a gente divide a história em eras. Você tem a era antiga, você tem a Idade Média, você tem a modernidade, você tem a contemporaneidade. E que tempo é que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo a contemporaneidade. Mas daqui a 200, 300 anos, como é que vão chamar o nosso tempo? Eu acredito que a gente está vivendo essa transição entre uma era e outra, como a gente já viveu também na literatura. Você teve o romantismo, o simbolismo, o modernismo, e você tem um elemento de transição. Eu acredito que a gente está nesse momento agora. E talvez seja interessante a gente observar isso. E aí eu sugiro que vocês observem também com os olhares dos artistas, que estão muito atentos a isso aí, como eu já falei nesse instante. Então, talvez a linguagem da gente não mude logo, mas eu acredito que a gente já está passando por um processo transitório que é importante a gente ficar ligado, porque isso é importante para a nossa vida. Isso vai definir os nossos próximos passos enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, para além de um texto, para além de uma redação, isso aqui é um passo para a humanidade. Me desculpe aí, eu não estou repetindo os primeiros passos da Lua, não. Eu estou querendo dizer que, de fato, a humanidade tem dado um passo além, que é um passo muito devagar para os nossos olhos, mas um passo rápido para quem observa a história no futuro. Pode perceber que a gente tem pouco tempo de alguns fatos históricos e a gente pensa que é longo, mas não é tanto assim, né? Na nossa relação interpessoal, acredito que muita coisa vai mudar também. A forma como a gente vai interagir com o outro, se abraçar, se beijar. A gente diz que brasileiro é um povo muito afetivo, sobretudo os nordestinos, né? Nós nordestinos somos muito afetivos, então talvez isso mude um pouquinho. Pode ser que até volte a ser como era antes, mas num primeiro momento a gente vai perceber que vai ser normal a gente manter um certo afastamento. A gente já tem um espaço social definido quando a gente nasce. E esse espaço talvez se amplie nesse momento por conta dessa necessidade de isolamento. Pode ver aí as imagens dos países que estão retornando à vida, à normalidade. Eles têm utilizado esse critério de espaço. As crianças têm utilizado até de uma forma lúdica, que fizeram umas asas para manter esse espaço muito bem definido entre si. Então, a relação humana com certeza vai mudar bastante. E tudo isso é natural para o ser humano, é natural na cultura. Perceba como foi que o mundo deu passos após a Segunda Guerra Mundial. O que é que mudou ali? Após a Guerra Fria, o que é que foi que mudou? Quando a gente manda o homem à Lua, o que foi que mudou nisso aí? Toda a tecnologia da gente é baseada na tecnologia espacial. Então muita coisa que a gente utiliza hoje é coisa que foi utilizada num teste, levando o homem para o espaço e trazendo de volta várias vezes. A gente pensa que isso não é tão importante. É tão importante quanto tantas outras coisas que a ciência estuda, e a ciência é demais, deveras importante para toda a sociedade. Belezinha? Bom, eu tô gostando muito desse papo aqui, eu queria levar ele além, mas eu também não quero me alongar muito no vídeo. Mas eu sugiro que você possa dialogar com a gente, sabe onde? Nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês procurarem a gente. Vocês podem seguir o perfil do Monte de Letras, vocês podem seguir o meu perfil também. Eu sempre deixo aqui na descrição para que vocês possam clicar, seguir a gente. Enfim, vamos continuar esse papo que tá super interessante, beleza? Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, também dê seu like aí embaixo. Quem se inscrever também, não esqueça de ativar o sininho, porque vai avisar você toda vez que a gente postar vídeo novo. A gente posta vídeo aqui sempre às terças e quintas. A gente tem se esforçado bastante para isso, inclusive por conta desse momento de pandemia, né? É uma coisa a mais para que a gente possa, além de estudar, também interagir, também se entreter. Dia de quinta-feira mesmo é dia de entretenimento, é dia que vocês conhecem um pouco mais da vida de algum poeta, algum escritor brasileiro. Bom, também siga a gente nas redes sociais, como eu disse. Já deixei aqui para vocês as nossas redes sociais, aqui na descrição também tem. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!